Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só tem valor o que podemos levar desta vida, todo o resto é vaidade ou ilusão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós pensamos que essa vida ela é passageira, que as coisas que nós gastamos tempo nesse mundo, a maior parte delas, elas vão ficar aqui. Imagina que se você tivesse perdido a sua vida hoje, o que você ia levar dessa vida? O que adiantou você ter trabalhado tanto, acumulado tanto? Aqui vai ficar os teus amores, os teus desejos, os teus sonhos, a tua loucura, tudo aquilo que você definiu que amava, que aquilo que você não abria mão, as tuas lembranças, os teus familiares, os teus sucessos, os teus fracassos, tudo ia ficar nessa vida. E se chegasse lá na porta do céu e Pedro estivesse lá para te receber, será que ele saberia o teu nome? Ou você iria ter que explicar que você é uma pessoa boa, e que você não teve tempo, porque você sempre estava trabalhando, fazendo alguma coisa muito importante. Não, porque eu ajudava as pessoas. Estranho nós ajudarmos alguém e Deus não conhecer quem nós somos. Será que nós podemos levar alguma coisa dessa vida, ou tudo que nós conquistamos com o tempo vai enferrujar ou vai se desgastar? Será que realmente tem valor nas coisas que nós fazemos? É claro que é necessário algo para se viver, mas também é necessário algo maior para se satisfazer. Porque se nós vivemos longe de Deus, nós nunca vamos ter satisfação, nunca vai bastar. É como se nós tivéssemos uma blusa que ela não faz passar o frio, ou tivéssemos um alimento que nós comemos, mas ele não mata a fome. E assim nós vamos nos iludindo e gastando cada vez mais tempo. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Eclesiastes 4, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe uma coisa que não vale a pena: é o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isto também é ilusão. É uma triste maneira de viver. Quem está conversando conosco? Salomão. E nós sabemos que Salomão se perdeu, mesmo com tanta sabedoria, mesmo com tanta riqueza. Porque não adianta eu conhecer a palavra se eu não viver a palavra, se eu não obedecer aquilo que Deus coloca dentro dos meus pensamentos. E ele parou para começar a pensar na vida dele e em tudo que ele tinha feito, em tudo que ele tinha acumulado, todos os prazeres que ele tinha sentido e quantas vezes ele desobedeceu ao Senhor. E no final, qual foi o resultado disso? Foi a eternidade? Não, foi a condenação. Porque se nós temos que justificar para Deus a bondade, e olha que ele construiu o templo de Deus, então, filho do rei Davi, e o que isso significa? Nada. Se você não usa a sua vida para a honra e glória do Senhor, não significa nada. Não importa quanto tempo você serviu na igreja, não importa o que você fez, não importa se lá em 1900 e bolinha você já fez algum curso de teologia, se você já leu a Bíblia inteira, se você estudou em colégios de padres, de freiras, porque isso é normal, era muito normal antigamente, ficava em internatos.
e tinha-se uma rotina religiosa. Mas e hoje? Qual seria o teu tesouro? Qual seria a tua riqueza? E Salomão, ele começou a pensar na vida e começou a se amargurar por isso. Porque ele percebeu que tudo que ele conquistou nessa vida, que tudo que ele gastou tempo nessa vida, não valia nada. Nada disso poderia ser usado para ser justificado diante de Deus, diante do Criador. E ele começa dizendo, pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos com paz de espírito. Consegue ver? Você já tem uma mão cheia, você tem o suficiente. O suficiente, é isso que ele está dizendo. Olha, você tem duas mãos, uma que você pode ter e se satisfazer com aquilo que Deus dá, ou você querer ficar com as duas mãos cheias. Só que aí não vai ter satisfação, aí vai ter sofrimento, aí vai ter dor, aí vai ter preocupação, vai ter ranger de dente. Deus está dizendo, olha, é melhor você estar satisfeito com uma das mãos e com paz de espírito. Sempre que você lê a palavra paz ou alguém querendo ficar em paz, é porque ela não está com Deus. Se nós estamos longe de Deus, nós estamos perturbados. E uma pessoa perturbada, ela é mal educada, ela só xinga, ela não consegue conversar, ela generaliza. Ela não consegue pontuar as coisas, olha, aconteceu isso. Ela se vitimiza, ela grita, ela berra, ela xinga, ela chora. Todos esses comportamentos vêm da ausência de Deus. O único que consegue domar a nossa língua, domar a nossa mente, o nosso comportamento, é o Espírito Santo, é o Consolador. E isso só vai acontecer se eu me arrepender de ter sido mal a vida inteira, de uma vida de pecado e desobediência, senão você esquece. Senão você vai tentar burlar tomando um calmante para ficar em paz, porque a tua alma está perturbada e atribulada, e sempre que esse remédio passar o efeito, você volta para o estado de pecado. E assim nós vamos dopando a nossa mente até chegar a um ponto aonde você não peca mais porque você está inoperante, porque basta uma oportunidade que você faz tudo de novo, igual um viciado que tem uma recaída e só vive de recaída. Sempre tem uma desculpa, sempre tem alguma coisa, sempre tem um gatilho emocional, porque para fazer o errado tudo se justifica, mas para fazer o certo nunca tem tempo. Para fazer o certo não sentiu, teve que pedir confirmação e alguma coisa, e isso só prova que Deus não está conosco. E ele mentalizou isso. É melhor se eu tivesse metade de tudo que eu tenho, mas com paz, era muito melhor do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. O que adianta você pegar o vento? O vento está passando, você tenta segurar, você pode segurar o vento? Essa é a analogia. Você está buscando algo que não significa nada, que não demonstra nada e que não faz nada. E é mais tolo aquele que tenta fazer um exercício tentando imaginar, ai, mas o vento me refresca, ai, mas o vento não sei o que. Ele não tem utilidade nenhuma. Qualquer coisa que você colocar nesse exemplo não tem utilidade nenhuma nessa vida. Você já viu alguém em um velório, alguma coisa, levando alguma dessas coisas? O que ele leva daqui? Não leva nada. Não leva nada. 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 Pode deixar as coisas para as outras pessoas, mas ele não leva nada. E é justamente disso que Deus está falando. Você está gastando tempo com as duas mãos. Você poderia estar com uma mão satisfeito e em paz, me servindo, buscando as minhas coisas, ajudando, mas não. Você não se satisfez com uma mão e achou que precisava de uma segunda. E nisso você sacrificou tudo que tinha. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Nisso daqui, ele começou a refletir as coisas que ele já tinha feito na vida. É interessante você ler o Eclesiastes, porque ele é extremamente curto, fala demais sobre a vida e sobre os erros humanos. Só que nós temos que tomar também um cuidado, que é um Salomão que está ali entristecido, não arrependido por Deus, porque se você olha, ele vai lá no finalzinho do 12 colocar que Deus é importante. Mas o tempo inteiro você vê que ele fala de Deus, mas ele não teve respeito por Deus, ele não teve temor ao Senhor. Ele fez tudo o que ele queria, do jeito que ele queria, porque ele era o rei, ele é quem mandava. E no final adiantou de quê? Adiantou de nada. Essa arrogância que nós vivemos, no final, não adianta de nada.
Por isso que Deus fala que mais vale uma casa onde tem luto do que uma casa onde tem festa, porque todo mundo vai pensar no final. E quando tá ali na festa, você não tá pensando em nada, você não tá fazendo nada, você não tá querendo nada. E qual é a outra coisa que ele viu que não vale a pena? É o homem viver sozinho. Mas esse viver sozinho existe uma razão. Ele não tá vivendo sozinho, isolado, porque a vida quis assim, porque ele não gosta de pessoas. Ele está vivendo porque todo o tempo que ele gasta trabalhando. E não só trabalhando. Nessa vida moderna que nós temos hoje, nós podemos fazer isso de diversas formas. A pessoa ela vai gastar o tempo inteiro jogando beach tênis, andando de bicicleta, andando de moto, fazendo uma academia, trabalhando, fazendo curso, viajando. Então nós vivemos de forma monotemática. A pessoa ela só faz uma coisa e ela vive para aquilo. Ela não consegue parar de fazer uma coisa para servir a Deus. Ela nunca tem tempo. Ela sempre está buscando a satisfação nessas coisas. Ela sempre está querendo encher a mão. Sempre. É errado fazer essas coisas? Não. Nessa vida nada é errado por si só. O problema é quando eu sou obcecado pelas coisas, quando eu não me contento com as coisas. E aí é onde a gente começa a burlar. Você faz lá a sua academia. Bom, claro, saúde, saudável, faz bem-estar para o corpo. Mas não é o suficiente fazer academia, porque eu tenho que me olhar e comparar com as outras pessoas e eu tô vendo que eu não cheguei no shape ainda, não tô com o corpo. Aí eu vou lá e tomo o anabolizante, vou lá e tento burlar as coisas. Não satisfeito, o cara tá lá com uma moto X. Não, eu tenho que ter a moto que mais corre, eu vou ter que comprar outra. Não satisfeito, ele tá com a bicicleta Y. Não, vou ter que comprar uma melhor. Tem que ser de carbono, tem que ser assim, da marca tal, da coisa tal. Não satisfeito, sempre ele tá trocando, achando que a satisfação vai estar nisso. Então é o melhor disso, é o melhor daquilo, é o que ostentar, é o que marcar. E assim nós vamos vivendo e nos enganando. E eu não me coloco aqui superior a essas coisas, porque eu já fui seduzido por essas coisas. E com certeza, se eu largar da mão de Deus, eu volto a ser. Tem pessoas que querem conquistar pessoas, que o troféu dela é dizer, peguei, fiz, saí, olha tal, olha quem está me procurando. É só para se gabar. Mas de novo, eu te pergunto, o que dessas coisas você vai levar dessa vida? Será que eu dividi as coisas que eu tenho, já que eu não vou levar, não faz mais sentido? Será que eu vou viver acumulando e ficar com tudo isso? Só que, de novo, eu não vou fazer isso por obrigação, eu tenho que fazer porque o Senhor disse. Nada dessas coisas se torna uma regra que eu tenha que fazer, mas com certeza Deus vai pedir para você fazer. Por isso que quando nós tentamos perdoar sem Deus é praticamente impossível, porque aquilo nos incomoda. Porque o bem não está em nós, só está o mal. E o mal quer ver confusão, o mal quer ver bagunça. O mal não quer arrependimento, ele quer desentendimento, ele quer briga, ele quer acusação. Não vale a pena o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. O diabo, que ele quer que eu gasto tempo. E olha, sempre onde o diabo tá, não tem satisfação. Pode ter quantidade, mas não tem satisfação. Será que na tua vida existe algo assim que você sacrificou tudo que era necessário por alguma coisa? Por um desejo, por um sonho, por uma alucinação, por uma vaidade, por uma ilusão? Não sei. E Deus está dizendo, não vale a pena. Se esse é o caminho que você tem pensado, se é isso que você tem planejado, isso não vem de mim. Olha como eu estou mostrando que esses pensamentos não vêm de Deus. Ele está dizendo, é ilusão, é assim que o diabo te engana. Só que se eu não sei quais são os planos de diabo e eu vejo todo mundo fazendo, é sinal que todo mundo está enganado. Eu não tenho que tomar referência o outro, eu tenho que levar como referência a palavra. A palavra ela não está adulterada, as pessoas sim. A mente das pessoas sim, o coração das pessoas sim. É só olhar a loucura que nós vivemos e até onde as pessoas estão dispostas a ir, a tentar encontrar o corpo perfeito, a beleza ideal.
É sempre isso, é sempre procurando coisas que nós não vamos levar dessa vida. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Essa é a pergunta que eu te faço. Tá te faltando alguma coisa? Será que o mais que você teria hoje com o seu trabalho iria te trazer mais alguma coisa? Será que vale a pena estender a hora até mais tarde, todos os dias? Não tem um único dia que você não pare por alguma coisa, nem que seja para ir na igreja, que eu acho que isso para mim é... Vamos medir as palavras. Para mim eu acho isso é tão pouco, isso é tão desrespeitoso com Deus. Se você só vai na igreja, não existe maior desrespeito. Você não consegue abrir uma Bíblia dentro da tua casa para ler para Deus e orar para o Senhor? Você não consegue evangelizar, você não consegue colocar um louvor no carro? Não consegue falar de Jesus para uma pessoa, ainda que você olhe dentro da tua casa as pessoas tristes, destruídas e em loops, repetindo sempre as mesmas histórias, sofrendo sempre pelas mesmas coisas. E você querendo terceirizar a obrigação. Ai, precisa ir na igreja. Precisa se... Esse é o final. Esse é o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. O mínimo é a igreja. O mínimo. Porque nós não conseguimos viver a nossa vida lá dentro. E lá dentro você vai ser doutrinado. Você não vai estar ali buscando a palavra. Você acha que Deus colocou ali dentro todo mundo precisando exatamente da mesma coisa, da mesma mensagem ou não? Cada um está precisando de uma coisa diferente, está num estado de conversão diferente. Isso se tiver convertido. Porque deve estar cheio de Judas ali dentro, querendo pegar alguma 30 moedas para trair Jesus. E aí você está ali dentro, enganado, achando que vai achar um varão, uma varoa. Então o segredo não está no grupo. Não é o grupo que faz, é a palavra. Nós vamos na igreja para buscar Deus e não para buscar pessoas. O certo de entrar dentro de uma igreja era apagar a luz 100% para ninguém ver ninguém. Só escutar a palavra, porque é só isso que vocês precisam. Você não precisa ver a roupa do irmão, não precisa ver o terno do colega, não precisa ver a saia da outra, não precisa ver a bunda, não precisa ver o peito, não precisa ver nada. Não tem que ver nada, tinha que estar com aquela luz apagada só ouvindo palavra. Só ouvindo palavra, porque é só comentário desnecessário, é só coisa desnecessária, é só desrespeito, é só vergonha. Poucos são os padres, os pastores que nós podemos elogiar. Poucos, porque tudo é uma vergonha. Todos estão obcecados por coisas dessa vida. É avião, é casa grande, é carro, é fazenda, é não sei o que. É só ostentação. E olha o que Salomão está falando, olha, isso tudo é vaidade, isso é loucura. Mas não, é o padre bodybuilder agora. Por quê? Porque um dia subiu num palco, a mulher empurrou ele lá de cima. Porque a gente não tem equilíbrio. É padre com síndrome de loucura, é depressão, é não sei o quê. Eu não consigo entender. Sinceramente, se aquele que instrui não é instruído por a mensagem que recebe, tem alguma coisa errada na mensagem que prega. Não julgando, porque isso são fatos. Eu só estou mostrando o que é mostrado. Mais nada. Porque é muito engraçado. Um Deus que cura a minha vida e eu vejo curando pessoas, não cura a vida de mais ninguém. Todos aqueles que se ajoelharam, se colocaram como servos de Deus, arrependidos e buscam na palavra a sabedoria, eu vi cura e eu vi transformação em todos. Não falhou uma pessoa, a não ser aqueles dos jeitinhos, né, que querem sempre criar um Deus que é um mix. Ah, eu amo mais do que a pessoa. Ah, eu sou melhor do que os outros. Não, vocês são muito radicais. Não, essa coisa aí do jeito de você vê é muito radical. Não, mas eu gosto da minha cervejinha, eu gosto da minha... Eu não faço mal pra ninguém, mas também não faz bem, né? E o convite é a amar, não é para não fazer mal. Se a gente continua lendo lá em Eclesiastes 2, versículo 21 a 23, a palavra do Senhor ela diz assim: a gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa. E depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. Olha a preocupação de Salomão. Quem quer ficar com as coisas que ele tinha conquistado? Por melhor que tivesse sido o trabalho dele. A gente trabalha com toda a sabedoria,
conhecimento e inteligência. Olha como ele se gabava de fazer as coisas bem. Não, eu que fiz. Não, quem que vai ficar com o programa que eu fiz? Quem que vai ficar com a casa que eu fiz, com a empresa que eu fiz, com o dinheiro que eu conquistei? São pessoas que não fizeram nada. São pessoas que muitas vezes nem merecem. São pessoas que quando você morrer, ele vai pegar o carro que você gostava e vai vender pela metade do preço. Porque mais importante que o teu sonho é o dinheiro que ele vai pôr no bolso. E assim nós vamos vendo os herdeiros, destruindo tudo. Tudo que uma pessoa ela gastou a vida inteira para construir um legado vai ser gasto. É relacionamento atrás de relacionamento, é dividindo com dividindo, é isso e aquilo. E no final não sobra nada. Só loucura. Só loucura. Se nós não criarmos uma proporção maior de vida, nós vamos acabar vivendo uma vida de ilusão. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa. E depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada. E não merece aquilo. E eu já vi isso acontecendo diversas vezes. Te vê o vô, a avó, o pai, a mãe trabalhando, e a hora que chega pro resto, é aquela loucura. Até mata um ao outro para pegar as coisas. Será que esse é o sentido da vida? Será que nós vivemos, lutamos, sofremos para chegar até aqui? Começa a pensar nas coisas. Se você acha que a tua vida ia ser melhor se você tivesse as coisas, talvez você ficaria com 2 mãos cheias de preocupação. E deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isto também é ilusão e não está certo. Isso começou a amargurar o coração dele quando ele começou a pensar nisso. Quando ele começou a pensar que uma pessoa que não era tão sábia quanto ele, tão abençoada quanto ele, que não era um qualquer, ia ficar com as coisas dele. Aquilo amargurou o coração dele. Pô, como assim alguém vai se gabar das coisas que eu tinha? Fui eu que fiz. Olha como o eu dele ainda aqui está presente. E sempre que eu coloco o eu, ele machuca. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? O que você vai poder levar dessa vida? O que ganha com isso? Trabalhar e se preocupar, não ter tempo para fazer nada. Você tem uma resposta para isso? Ou será que você deveria começar a recalcular a rota? Quanto mais a gente envelhece, mais a gente percebe que as prioridades elas mudam. Antes parece que nós estamos buscando algo que a família é a resposta de tudo. Depois eu vejo que as pessoas elas conquistam a família, ficam 10, 15, 20 anos e percebem que não estão satisfeitas. Que a experiência do filho não foi o suficiente, que a experiência da igreja não foi o suficiente. Mas cada vez mais o corpo ele vai perdendo a virilidade. Cada vez mais o tempo pesa sobre o corpo. E é aí que começam os procedimentos, tentando esconder a idade, tentando mostrar que o tempo não lhe fez mal. Cabelo já cai, fica branco, os bigodinhos chinês, começa a ficar ralo os pelos, o olhar de cansado, já não tem mais o mesmo vigor, já não é mais viril, mas dentro ainda continua a mesma busca. Engraçado que nós não nos voltamos para o Senhor, nós nos voltamos para as coisas. Ao invés de querer mudar o corpo, por que você não gastou tempo mudando o teu coração? Porque você vai chegar ainda na terceira fase da loucura, que é parar na mão de um psicólogo ou de um psiquiatra, e não vai estar bem com nada. Se torna escravo das bebidas, dos prazeres, das pessoas. Porque ninguém presta nesse mundo e não se dá para confiar em ninguém. Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgosto. Tudo o que nós fazemos, sempre que nós buscamos os nossos interesses, o que eu vou ter? Preocupação e desgosto. Você poderia estar satisfeito servindo a Deus com uma mão cheia e paz e espírito, mas não. É sempre a mesma vaidade.
E é por querer as duas mãos cheias que as pessoas se corrompem, que elas roubam, que elas enganam, que elas são corruptas, que elas distorcem a justiça, que elas aceitam suborno, que elas ficam sempre dando um jeitinho. Sempre o jeitinho. O jeitinho não vem de Deus não, tá? Não podemos descansar nem de noite, e é tudo ilusão. Será que Salomão ele tinha insônia? Sim ou com certeza? Será que quando eu não acreditava em Deus eu tinha insônia? Sim ou com certeza? Será que eu tinha desgosto e preocupação? Sim ou com certeza? A pessoa é a mesma. A diferença é que eu não busquei o meu remédio no mundo. O meu remédio foi o Senhor. Graças a Deus eu pude entender que o que me faltava era o Senhor. E quando a gente fala de dinheiro e essas coisas, fica também claro aquela passagem onde Jesus ele faz uma parábola, onde a gente acha que se eu tiver dinheiro, se eu tiver as coisas, e o que eu tiver, ela está lá em Lucas 12. E Jesus ele fala que existiu um homem que ele teve uma grande colheita. Então, quando ele viu que colheu demais, ele falou, bom, agora eu vou lá ver a égua, agora eu vou ganhar muito dinheiro. Então ele começa a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita, o que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros melhores ainda, maiores. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, homem de sucesso, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e se alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer, aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu, é isso que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Então nós temos que tomar muito cuidado com o relacionamento que nós temos com Deus. As últimas músicas que foram feitas, se você notar, existe uma mulher na capa e é sempre a mesma e sempre a mesma expressão de insatisfação. E essa música de hoje, ela conquistou o topo de tudo, que é o que todo mundo acha. Foi pra balada, conheceu alguém, frequentou a igreja, teve um filho, fez a viagem que ela queria, viajou para o exterior, né? Porque as pessoas elas vivem de rituais. Elas precisam criar rituais para mostrar que a vida dela está acontecendo alguma coisa. E normalmente essas viagens internacionais ou para algum lugar, elas marcam ciclos na vida das pessoas. Não que elas estão felizes, não que elas serviram a Deus, não que elas conquistaram alguma coisa para o Senhor, mas para si mesmas. Como se essa prosperidade fosse trazer. E essa mulher na música de hoje, ela alcançou o topo do mundo, conseguiu riquezas, mas ela sacrificou a família dela para conseguir tudo isso. Mas ela é rica, ela é bem-sucedida. Não é isso que nós queremos, ser bem-sucedidos? Para a gente não é isso que mostra que uma pessoa ela é de sucesso, que uma pessoa é respeitada? Não é o dinheiro que ela tem? E ela chegou lá. E a letra dessa música, se você prestar atenção no começo, ela fala que a vida findou, que acabou os sonhos, acabou tudo. Então ela morreu e ela está ali percebendo o que acontece quando ela morre e ela não conhece a Deus. E nós precisamos nos colocar no lugar dessa mulher para ver se nós já não acreditamos nessas ilusões. E de novo, não é errado querer essas coisas, mas é viver por isso, é sofrer. Se eu não tenho, eu sofro. Se eu não tenho, eu morro. Se eu não sofro, eu não aceito. Eu não posso ver alguém que tenha, porque não é justo. Tudo é gatilho emocional, tudo. Não pode falar uma vírgula, não pode falar nada, porque tudo gatilha, tudo é gatilho. Tudo é mimimi, tudo é dor, tudo não é certo, não é justo, porque Deus não faz nada, porque Deus está demorando. E é só isso. E essa mulher, ela está passando pelo combo da vida. E depois vamos ver se ela vai encontrar. Errado não é ter, é você viver por essas coisas. Você viver só por isso. Porque é certo que se você viver ao lado do Senhor, Ele vai dar as melhores coisas para nós. Só que eu não vivo pelas melhores coisas, eu não sou apegado pelas melhores coisas. O dia que não tiver as melhores, nós vamos usar o que tiver. Ao invés de reclamar, nós vamos agradecer. Nós vamos participar. Nós vamos fazer o que for necessário para que aquelas pessoas possam ter um encontro com o Senhor. E não porque isso vai nos trazer algum tipo de vantagem ou de benefício, ou porque eu quero me mostrar
Porque é só mais uma pessoa dentre tantas pessoas que nós vamos encontrar. Nós estamos aqui para amar. Deus, Ele só pediu uma coisa: olha, vocês estão aqui para amar. Vocês não vão poder levar nada a não ser o amor, a não ser a servidão. Aquilo que vocês escreveram comigo no livro da vida, eu posso perdoar os pecados de vocês, eu posso direcionar vocês, eu posso tirar vocês da escuridão. Mas se nós não achamos que nós estamos numa escuridão e não vemos problemas nisso, aí não tem como eu te ajudar. Aí fica difícil. Aí fica difícil e complicado. Então lembra sempre de reavaliar as coisas que você tem, o que você vive e no que você tem gastado tempo. Só tem valor o que podemos levar desta vida. Todo o resto é vaidade ou ilusão. Amém? Obrigado, Senhor, por mais um dia onde nós podemos receber a Sua palavra, entender o nosso passado, revisitar a nossa vida, as nossas escolhas, entender os nossos sentimentos e ver que nós temos ainda tempo e oportunidade de fazer tudo diferente. Perdoa, Senhor, pelo nosso egoísmo, por todas as vezes que nós Te deixamos de lado. Perdoa, Pai. Tende misericórdia de nós. Nos ensina a amar mais. Nos ensina nós a sermos melhores. Nos instrui, nos capacita, nos dá sabedoria. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.